acompanha o Jornal Panorama. Está começando mais um Panorama Entrevista. Eu sou a Juliana Carvalho. Você sabe, aqui no Jornal Panorama a gente sempre tem um programa novo para você, traz uma entrevista nova para você. E hoje eu estou aqui com o Paulo Feletti, ele que é administrador público formado pela UFLA e pós-graduando em políticas públicas e gestão governamental pela FGV. Com uma trajetória que passa pelo setor privado, terceiro setor e setor público, ele atua atualmente como assessor do deputado estadual Cristiano Silveira e coordena regionalmente o mandato do deputado federal Reginaldo Lopes. Então, com esse currículo, a gente trouxe o Paulo para conversar com a gente sobre administração pública, sobre também, o que abrange, é muito amplo esse campo, né, Paulo? E a gente vai tratar disso tudo aqui no nosso Panorama Entrevista de hoje. Eu aproveito, antes de começar aqui a nossa entrevista, dá um pause, segue a gente lá no Instagram, no @Jornal Panorama JP. Também curta a nossa página no Facebook, só você jogar lá, Jornal Panorama. E também se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, por Televisão Panorama, e ativa o sininho, viu, para receber todas as notificações. Paulo, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada pelo seu tempo. E, como eu falei, nosso assunto hoje é administração pública, um assunto que nunca sai de pauta, não é verdade? Eu queria saber com você como surgiu o seu interesse por essa área, pela administração pública e pelo campo das políticas públicas. Bom, primeiramente, Juliana, o pessoal do Jornal Panorama, queria agradecer a recepção, a qualidade do trabalho que vocês fazem, é uma coisa realmente ímpar para o jornalismo sul-mineiro, para o jornalismo mineiro. Bom, eu fui para a administração pública através de um dilema, né? Eu terminei meu ensino médio, fui fazer engenharia de produção em Belo Horizonte, né? Eu sou de São Lourenço. E lá em Belo Horizonte eu estava na engenharia, estava conseguindo até me sair bem no curso, mas eu senti que faltava alguma coisa. Eu queria devolver um pouco para a sociedade o que eu tive a oportunidade de aprender, tanto na universidade pública quanto nas escolas públicas que estudei, e atuar pela transformação social. Então, eu acabei resolvendo trancar meu curso de engenharia de produção, voltei para São Lourenço, passei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e depois me transferi para a Universidade Federal de Lavras, onde eu pude concluir minha graduação, né? E hoje estou aí fazendo um MBA na Fundação Getúlio Vargas, tendo essa oportunidade aqui de conversar um pouco sobre o tema com vocês. Nossa, que bacana, muito legal ver esse teu interesse por esse assunto, que não é uma coisa fácil de ver hoje em dia, né, Paulo? A gente não vê os jovens interessados em política, muito menos em política pública. Esse é um paradigma que precisa ser mudado. Com certeza. E você também costuma dizer que a administração pública tem que ser tecnopolítica. Explica pra gente um pouquinho o que seria isso. Exatamente. Ela precisa ser técnica, né? Porque assim como na administração de empresas, você tem uma quantidade limitada de recursos para poder estar manejando e priorizando dentro das ações que você procura fazer. A diferença do setor público é que ele também precisa ser político. E aí, às vezes, quando se fala em política, a pessoa pensa em política partidária, política eleitoral. Isso faz parte também, é importante para legitimar nosso sistema democrático, mas a política ela está presente em cada ambiente de convivência humana. Então, não adianta, por exemplo, um gestor ser apenas técnico ou ser apenas político. Se ele for técnico demais e não tiver habilidade política para ter uma escuta ativa com a população, para ter uma capacidade de compreender os interesses que estão em jogo dentro da sociedade de maneira legítima, a técnica não vai resolver o problema. Assim como também não adianta ser politiqueiro demais, porque se você for pro lado demais da política e não ter um respaldo técnico para tomar decisões de maneira fundamentada, com planejamento, com organização, aí a política também não consegue cumprir sua função por si só. Por isso que eu sempre ressalto, a tecnopolítica é um elemento central para a gestão pública. Sim, é uma junção ali, né, Paulo, de saberes. Não adianta você ser muito politiqueiro, não adianta saber falar muito bem, convencer as pessoas, se não souber o que está falando também, né? Exatamente, até porque um gestor público ele assume responsabilidade diante da vida de muita gente, seja na área da saúde, seja na geração de oportunidades através da educação, das políticas de desenvolvimento. E dentro dessa perspectiva, se não tiver essa capacidade de dialogar, de articular, né, a humildade de entender que todo ser humano está aí para aprender e para ensinar, né,
Isso é fundamental para o gestor público. E aí o resultado, o sucesso da gestão pública passa muito por isso. Com certeza. E Paulo, a gente comentou aqui no off, né, pessoal, que a área da administração pública ela é muito ampla, né? São muitos segmentos ali. Dentro desses diferentes segmentos, tem algum que você se conecta mais? Eu sou apaixonado pelo campo das políticas de desenvolvimento. A gente tem aí, durante o século XX, um conjunto de autores nessa área de desenvolvimento, que vai desde Celso Furtado, Inácio Rangel, Darcy Ribeiro, que pensaram o desenvolvimento a partir da ótica dos países que naquela época era chamado de subdesenvolvidos, hoje chama-se de subglobal. Como que a gente consegue sair dessa situação e desenvolver o nosso país, o nosso território, a nossa região, o nosso estado, para que a gente consiga atingir as potencialidades, gerar oportunidade para as pessoas, que as pessoas possam ter acesso a uma saúde universalizada, de qualidade, uma educação de qualidade, enfim, tudo que a administração pública tem o dever de fornecer para a população. E o desenvolvimento é uma coisa que me encanta tanto, gente. Você pega, por exemplo, o exemplo do Brasil. O Brasil, no século XX, foi o país do futuro. Sabia que 40 anos atrás, a economia brasileira era maior que a chinesa? Nossa, não sabia. Pois é. Por quê? Porque nós tivemos a capacidade de criar um consenso mínimo em torno de um projeto de industrialização que levou o Brasil a atingir patamares de desenvolvimento. Infelizmente foram interrompidos por diversas nuances que também não cabe eu aprofundar aqui agora. Certo, olha que interessante. Hoje a China é uma potência, né? E pensar que 40 anos atrás nós estivemos à frente deles é até um pouco estranho pensar isso. Pois é, isso é um fato. Pode pesquisar aí qual era o PIB da China nos anos 70, nos anos 60, qual era o PIB do Brasil, o PIB per capita, sabe? Enfim, isso se deu por quê? Porque eles conseguiram, de alguma maneira, né, independente de viés, de percepção ideológica, eles conseguiram juntar setor produtivo, sociedade e Estado em torno de projetos comuns que vão sendo mensuráveis a partir de metas e objetivos bem definidos e, com isso, vai se cumprindo o planejamento para que as coisas aconteçam da forma que se espera e que se gostaria. Certo. E Paulo, como que você enxerga o papel do gestor público na mediação, né, dos interesses da população e na eficiência da aplicação dos recursos? Bom, todo dinheiro público, é da população. E de maneira assim legítima, ele sempre vai ser objetivo de disputa dentro dos interesses que existem de maneira legítima dentro da sociedade. Dentro dos grupos de interesse, seja o setor produtivo, seja o movimento social, seja uma entidade de classe. Dentro do próprio setor público vai haver interesses divergentes. Então, o papel do gestor público, de uma maneira assim bem sintética, é mediar conflitos. E a partir dessa mediação de conflitos, entender a estrutura que ele tem à sua disposição e com essa estrutura saber priorizar e sempre com uma escuta ativa, porque só de uma maneira democrática, ouvindo a população, que a gestão pública pode ser eficiente, efetiva e eficaz. Ah, certo. E agora vamos trazer essa discussão aqui para o sul de Minas, vamos trazer a nossa conversa para cá, para a nossa realidade. Na sua visão, quais são os principais desafios que a nossa região enfrenta no desenvolvimento territorial? O maior deles eu acredito que seja a integração. Né? Existe aí o instrumento dos consórcios públicos, são quando diferentes municípios se aliam formalmente para poder atingir determinados objetivos, e esses consórcios eles ganharam muita força nas últimas décadas. E dentro dessa perspectiva, alguns consórcios surgiram aqui no sul de Minas. O que pode ser dito é que esses consórcios ainda precisam avançar mais, né? Hoje eles funcionam meio que como uma espécie de incubação de compras coletivas dentro das prefeituras, e isso é muito bom, porque às vezes você comprando em escala, você consegue economizar. Cada prefeitura, às vezes, se fosse comprar sozinha, gastaria mais. Só que os consórcios não podem se limitar só a isso. O consórcio tem um papel central na formulação das estratégias de desenvolvimento de qualquer localidade, qualquer território, qualquer região. Então, como que o consórcio pode fazer isso? É articular os poderes da República que estão presentes aqui no território, né? Ministério Público, Judiciário, as prefeituras, e isso transcende os consórcios, mas passa por eles, né? O setor produtivo, a gente precisa conversar com o empresariado, isso é fundamental. As entidades de classe, né? Entidades, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, tudo isso é muito importante.
E assim, deixando de lado, às vezes, a perspectiva ideológica e eleitoreira que muitas vezes permeia esse campo, é muito importante que a gente tenha a integração como uma palavra de ordem, que a gente tenha, por exemplo, a mente aberta para pensar em torno de pautas que são de interesse coletivo, parcerias público-privadas possam ser interessantes para o interesse público. Então, é muito nessa perspectiva que eu olho. Eu acredito que se a gente conseguisse fazer essa integração acontecer, nós conseguiríamos compreender as nossas vocações produtivas, as oportunidades que a gente pode gerar daqui para frente, as nossas demandas, os nossos gargalos, né? A gente tem aqui na região uma BR-267 que a gente precisa de uma manutenção mais constante, a gente precisa até duplicar ela, já que ela liga Juiz de Fora com a Fernão Dias, são pontos importantes de escoamento. Falando ainda em escoamento de produção, já tem muitas MGs também que até hoje são estrada de terra. São MGs por onde passam caminhões escoando nossa produção agrícola, que é fundamental para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país, né? Afinal, a agricultura familiar somada com o agronegócio tem um papel central na nossa economia. Então, se a gente não se articular coletivamente, enfraquece a nossa capacidade de captar recurso público e privado. Certo. E além dessa questão de se unir, né, dos municípios estarem ali integrados, quais outras soluções você vê para melhorar esses gargalos, né? Você mencionou aí da logística, né, a questão do trânsito, das estradas, tem também a infraestrutura também, né? O que você pensa que pode melhorar esses pontos? Eu acredito que seja o fortalecimento dos consórcios, é um primeiro passo, né? A gente pode ir para um caminho mais longo, mais duro, que é a necessidade que se tem a nível estrutural no Brasil de rever o nosso pacto federativo, que promove, às vezes, uma competição entre municípios. Tudo isso precisa ser rediscutido. Já começou a ser rediscutido com a reforma tributária, que, de uma certa forma, vai acabar com a guerra fiscal entre os municípios. Mas, de uma maneira geral, né, essa união... mas não é só unir. Unir é fácil. Você junta 10 pessoas num lugar para tomar um café, beleza, uniu, mas e aí? Qual que é o propósito? A gente precisa entender com clareza qual que é o nosso propósito enquanto sociedade sul-mineira. Para onde a gente quer ir? O que a gente produz hoje? Vou te dar um exemplo. Cruzilha. Cruzilha é referência na produção de cavalos manga larga marchador. De onde que vem a ração que eles comem? De onde que vem o couro para poder botar a sela, para fazer a sela? Como que a gente vai pensar isso? Vamos pensar uma outra hipótese. São Lourenço, minha terra querida. Lá é uma cidade que estruturalmente tem capacidade de ser um polo regional de saúde e, de certa forma, já que atende no Hospital São Lourenço mais de 20 municípios da região, né? Pensa comigo, se São Lourenço se desenvolve sozinha e Caxambu não se desenvolve, e a atenção primária de Caxambu não está dando conta, o hospital de Caxambu não está dando conta, nada contra Caxambu, viu? Só um exemplo hipotético. Se isso acontece, isso vai gerar passivo para o orçamento da saúde de São Lourenço. Vai bater lá na emergência, vai bater lá na fila de cirurgia eletiva, vai bater lá na fila de exame junto. E aí você vai criando um círculo vicioso que é muito fomentado por essa desintegração regional que a gente tem. Então é olhar as potencialidades de cada município, as demandas, o que a gente consome aqui na região que a gente poderia estar produzindo. Isso, se bem organizado, com arranjos produtivos locais bem estruturados, a gente consegue gerar oportunidade de emprego, buscar, né, também, que eu acho que é importante, acesso a crédito e fomento para quem quer empreender, isso é muito importante, que aí também transcende um pouco essa discussão regional, mas que afeta a gente de uma certa maneira. Então, assim, são pautas que eu acredito que são centrais para essa questão. Certo, Paulo. E em relação ao desenvolvimento econômico, tem alguns setores que você acha que tem maior potencial de crescer aqui na nossa região? A nossa região, quando ela é comparada com outras regiões do estado e do país, a gente percebe que é uma região rica. É uma região com muito recurso natural, muita abundância, né? Não quer dizer que todo mundo seja rico. A gente tem muitas mazelas sociais, muitas vulnerabilidades que precisam ser trabalhadas. Mas, de uma maneira geral, a gente não tem um problema de falta d'água. A não ser por equívocos de gestão pontuais dentro de determinado município. Mas, de uma maneira geral, o que pode faltar é a distribuição. Mas a água, como recurso, a gente tem ela de maneira abundante. Então, assim, a gente tem um agro pujante, a gente exporta e produz para o mercado interno produtos derivados do mel, produtos derivados do leite, café, a gente planta
milho, enfim, é uma região muito forte. Industrialmente falando também, para além do agronegócio, você tem cidades potências na região em termos de poder se fortalecer a partir da industrialização, como Lavras, Pouso Alegre, Extrema. E uma outra que às vezes quando eu falo o povo não acredita, mas Itamonte. Você sabia que o PIB de Itamonte, o último dado que eu vi foi de 2018, já faz um tempinho, mas eu ainda não consegui encontrar mais atualizado. Mas o PIB de Itamonte em 2018, o de São Lourenço era mais ou menos 1,5 bi no ano. O de Itamonte era 1,2. Nossa! E tudo isso por conta da indústria. Por quê? Porque a indústria gera mais valor agregado. É óbvio que não dá para sair metendo indústria em tudo quanto é lugar. Por isso que é importante a integração, porque conjuntamente os municípios da região vão discutindo as potencialidades produtivas, as vocações produtivas e as demandas. Eu falei do cavalo manga larga machador. Às vezes Caxambu poderia produzir ração. Estou dando exemplo, estou falando que vai ser isso não, tá? Por que não? Você entendeu? Então, assim, é essa conexão que vai dar dinamismo para a economia regional, e esse dinamismo ele é fundamental para que as pessoas possam se emancipar, porque só produzindo riqueza a gente vai conseguir ter condições de distribuir essa riqueza e, ao mesmo tempo, gerar novas oportunidades. Porque o que eu percebo aqui na nossa região é que, principalmente com relação à questão de juventude, por exemplo, a gente tem uma fuga de cérebros gigantesca. Então a gente acaba ficando um pouco estagnado e poderia estar caminhando além. Quando eu falo isso também, de que a integração não acontece, eu também não estou culpabilizando ninguém, não estou atacando ninguém. Tem muita gente boa, muita gente bem intencionada, com boa vontade, proatividade aqui na região, muita liderança, gestor público, gestora pública, que está correndo atrás disso. Mas ainda a gente precisa fazer mais e divulgar essa perspectiva para que isso se torne um consenso. Se tornando um consenso, fica mais viável a operacionalização de colocar isso em prática. Sim, é importante você frisar que existem essas pessoas, porque a gente vê essas pessoas no dia a dia, a gente vê o pessoal trabalhando, a gente vê todo mundo sempre em busca. É um primeiro passo já, né, Paulo? Já dá para dizer que já demos ali, né, a primeira andadinha rumo a esse desenvolvimento, né? É importante, fundamental. Né? E falando também de políticas públicas, né, elas também têm que ter esse olhar para o social. Quais seriam os principais pontos que a gente poderia fortalecer na nossa região? Em saúde, educação, inclusão. Eu vou pegar esses 3 pontos que você citou, saúde, educação e inclusão. Tem outros pontos também, mas eu vou, para não aprofundar demais, eu vou nesses pontos. Eu rodo muito a região aqui, pelo meu trabalho, com a assessoria dos mandatos, e a gente tem uma relação muito boa com as APAES da região. E uma coisa que a gente percebe é que, às vezes, a APAE tem dinheiro, mas ela não consegue achar profissional como fonoaudiólogo, neuropediatra, terapeuta ocupacional. E aí você vai olhar em cada município, com certeza a maioria deles estão com filas e demandas reprimidas de atendimento para crianças autistas, para pessoas com neurodivergências. E aí, assim, a gente pensando de maneira transversal, se a gente tivesse uma integração, ou a partir da integração que já existe mesmo, por que a gente não pega e começa a colocar como central a articulação de abrir cursos de graduação aqui na região para atender essas demandas? Formar fonoaudiólogo, formar terapeuta ocupacional. Neuropediatra é um pouco mais delicado, mas também não é impossível, né? Porque já se trata de uma especialização dentro da medicina, curso de medicina é mais complicado de se abrir, mas ainda assim não pode ficar fora do nosso radar, porque é uma demanda latente. Então, assim, eu acredito que esse exemplo das APAES, ele é bem transversal nas 3 pautas que você me falou. Na saúde, porque você vai oferecer atendimento de fonoaudiólogo a longo prazo. Na educação, que você vai estar formando profissionais. E na inclusão, isso sem falar na geração de emprego e renda, que um projeto desse impactaria na nossa região. Então, eu acredito que esse exemplo que eu dei, ele vai muito nessa direção. Certo. E vamos falar também um pouquinho de sustentabilidade, Paulo. O que você acha que a nossa região assim, pode pensar em políticas públicas para essa área? Aí é um universo enorme, né? A nossa região é uma região muito rica, né? Como eu já falei, uma região muito linda, tem muito patrimônio natural, né? São Lourenço, Caxambu, Lambari, tem essas águas dadas por Deus aí pra gente. E a gente precisa preservar. Eu poderia indicar diversas pautas, né, como a limpeza dos nossos rios, dos nossos ribeirões, mas eu acho que o mais central hoje, e que vai ajudar nessas outras pautas, é o saneamento básico. Olha que contradição.
a gente ter um percentual tão baixo de esgoto tratado aqui na região. São Lourenço, por exemplo, ele canaliza todo o esgoto e manda para o rio. A gente não trata. E isso eu não estou falando para culpabilizar o atual gestor, não. Isso aí é um problema estrutural da cidade que está aí há décadas, entende? Então, assim, eu acredito que tratamento de esgoto e tratamento de resíduos são as pautas mais urgentes no que se diz respeito ao meio ambiente aqui no sul de Minas e principalmente aqui no Circuito das Águas, onde a gente depende dos lençóis freáticos não serem contaminados. E indo além disso, né, o nosso agro também depende disso. Sim. E o que você falou chega a ser até irônico, né? Somos uma região, como o Paulo disse, riquíssimas em belezas naturais. São cachoeiras, né, Paulo, que a gente vê por aí. São belezas, é mata aqui presente no nosso dia a dia. E não ter esse olhar, né, esse olhar com mais cuidado para a natureza, para o meio ambiente que cerca a gente. É um pouco irônico, né? Não ter esse tratamento de esgoto, por exemplo, na nossa região, não ser uma coisa assim, vamos botar entre aspas, normal. A gente ainda vê muita gente com dificuldade com isso, né? De fato, não bate, a conta não bate. Exatamente, é um problema que precisa ser solucionado e eu acredito que ele seja um efeito da falta de integração regional também, né? Essa falta de integração em todos os âmbitos, ela acaba gerando uma espécie de anarquia, né? Não no sentido filosófico do termo, mas no sentido popular mesmo, de que falta uma coordenação que dê direção para a gente. Você vê, às vezes, gestores muito qualificados, com boas ideias, boas intenções, mas, às vezes, esses mesmos gestores, cada um está indo para uma direção diferente e essa falta de integração resulta nisso, resulta em estradas em más condições, a pessoa que produz ruralmente lá em Napércie um café, por exemplo, para escoar, como é que passa? A maioria das saídas da cidade é de terra, as MGs, inclusive. Então, assim, eu acredito que com a integração a gente supera boa parte dos nossos problemas. Então, mas não tem receita de bolo. Isso que eu ia falar. Integração é a resposta, não é bem assim também. É o caminho, é o primeiro passo, acredito eu. Né? É óbvio que uma cidade ou outra pode se articular, né? A gente tem hoje aí no governo federal aberto o programa Novo PAC anualmente, que tem disponibilizado recursos para investir nesse tipo de obra, e um município ou outro consegue articular e tal, mas se fizesse de maneira integrada, você teria uma economia de recursos, você teria talvez mais força política para chegar lá em Brasília e conseguir o recurso. Enfim, são pautas que estão latentes aí, batendo na nossa porta, e que se a gente não abrir a porta e resolver elas vão chegar com o pé nela. Verdade, pé na porta. verdade. E você, com a sua experiência, né, tanto no setor público quanto no terceiro setor, como que essas vivências suas influenciam na forma de enxergar esse problema? Você acha que com essas vivências você consegue ter uma visão mais específica, uma visão mais detalhada? É muito importante, né? Porque isso me colocou a ter uma possibilidade de entender perspectivas diferentes da minha, né? Quando eu saio de casa, eu tenho uma intenção, mas eu não sei a intenção das pessoas que estão saindo junto comigo dos outros lugares, né? Então, a gente tem que ter humildade. Eu acredito que a gestão pública, ela deve ser exercida com humildade, com muita escuta ativa, capacidade de diálogo, vontade política de ouvir a população, de incluir a população, porque também não é fácil. São processos desgastantes, são processos que levam tempo, e às vezes a população quer um retorno para ontem, né? E às vezes tem que entregar para ontem mesmo, porque o negócio já está atrasado. Esse trem da estação de tratamento de esgoto é uma demanda quase que na maioria das cidades aqui da região que são para ontem. São para ontem. Então, isso me deu uma perspectiva de ter uma compreensão das diversidades culturais, né? Eu, além de já ter atuado nessas três áreas de atuação, tanto o Estado quanto na sociedade civil, atuando em ONG, quanto no setor privado, eu também já tive a oportunidade de morar em diferentes regiões de Minas e também estados diferentes, né? Eu nunca saí do Sudeste, mas já morei em São Paulo, já morei, como eu disse, lá na região metropolitana do Rio de Janeiro, já morei em Belo Horizonte, morei em Lavras, sou de São Lourenço, né? Não de nascimento, mas de coração e de convivência também. Então,
eu acredito que isso me deu uma amplitude de perspectiva que me ajuda a conviver, principalmente com quem pensa diferente de mim. E eu acho que isso é muito positivo porque a partir da diversidade que a gente cria os bons consensos. Tem que ser sempre de maneira saudável e no diálogo. Com certeza. O diálogo também está junto ali com a integração, né? Sem diálogo não há integração também nesse caminho, né, Paulo? Talvez a integração seja o segundo passo. Primeiro seja o diálogo. É o diálogo. E trazendo aqui novamente para a nossa região, o que você destaca como boas práticas, né, de políticas públicas que podem ser aplicadas aqui no sul de Minas? Olha, e isso linka com a sua questão anterior, porque essa vivência me deu a oportunidade, né, em outros locais, de ver coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Às vezes tem coisas que dá certo aqui em Caxambu que não vai dar certo em Lavras, que é no sul de Minas também. Quem dirá quando a gente olha a perspectiva mais estadual, mais nacional ou global, né? Eu acho que a gente precisa olhar as experiências positivas, né? Entender, e isso é premissa básica da gestão pública, que não dá para importar as coisas do jeito que veio. Você tem que adaptar para a realidade local sempre. Sempre vai ter adaptação, sempre vai ter um incremento que você vai ter que fazer ali. Como 2 exemplos práticos, eu sou muito entusiasta, né? E aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha do projeto da criação do Centro de Referência dos Autistas, né? Que o deputado Cristiano Silveira, e no caso do deputado federal Reginaldo Lopes, ele tem um projeto que vai muito de encontro com o trabalho que eu fiz em São Paulo. Em São Paulo, o que eu fiz era o quê? Eu trabalhei com empreendedorismo periférico. Eu ia em favelas de São Paulo, conversar com empreendedores, dar suporte, assessorias, capacitações, né? Eu coordenei um projeto que ofereceu o Capital Semente, que disponibilizou aí até $10 mil para o empreendedor dar um impulsionamento no negócio dele. E deu muito certo. Então você pensa aí, 10 empreendedor que recebeu ali, estava em situação de vulnerabilidade. Aí eu não estou falando de empreendedor de Elon Musk, de Big Tech, não. Estou falando do cara que está ali tentando sobreviver porque não arruma um serviço e essa pessoa precisa se virar de algum jeito. Aí o que ela vai fazer? Ela vai vender bolo de pote, ela vai cortar cabelo, ela abre um restaurante, um barzinho, enfim, universo de possibilidades. Mas às vezes falta para essa pessoa uma capacitação técnica, né? Aprender a precificar o seu produto, o seu serviço. Mais de 80% dos empreendedores brasileiros, eles não sabem precificar. Isso é dado do Sebrae. Sabia disso? Nossa, eu não imaginava. E isso dá prejuízo, porque a gente acha que precificar é pegar o preço do produto e tacar seu lucro em cima. Mas aí você tem que embutir, às vezes no caso de um restaurante, o gás que você usa, a internet que você disponibiliza o Wi-Fi para o cliente, a conta de luz, a conta de água, o salário dos funcionários, tudo isso passa por uma técnica de precificação que precisa ser observada na hora de você tabelar o seu produto ali. E boa parte dos empreendedores não tem acesso a isso. Eu estou dando um exemplo, mas para além disso, plano de marketing a gente trabalhou também, plano de negócio. E o projeto do deputado vai no sentido de criar institucionalmente fundos municipais de empreendimentos coletivos, empreendedorismo, geração de renda, inserção e qualificação profissional. Esse fundo ele estaria apto a receber recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT, estaria apto a receber recursos do orçamento do município, emendas parlamentares e, por que não, parcerias público-privadas, né? Às vezes você tem uma empresa ali que está precisando formar mão de obra, por que ela não pode, ao invés dela pagar um valor exorbitante para uma empresa de consultoria, faz um projeto junto com a prefeitura ali no fundo municipal, metade entra do poder público, metade tal, capacita essas pessoas, a empresa ganha, aquelas pessoas às vezes estão ali recebendo um Bolsa Família, que é uma política muito justa e honesta, a pessoa está ali, ela passa a empreender ou ela passa a ter uma capacitação, se profissionalizar, ter uma oportunidade de ter seu rendimento, ela às vezes vai gradualmente deixando o programa. Isso libera orçamento para o Estado poder estar investindo em outras coisas ou talvez amparar alguém que hoje não está sendo identificado pelo sistema como uma pessoa que demanda aquele serviço, né? E quando eu digo serviço, estou falando de receber, por exemplo, Bolsa Família. Às vezes você vê muitas famílias que a gente olha e fala assim, não, essa pessoa aqui é apta, mas o sistema de alguma maneira não conseguiu enxergar ela e ela não está recebendo. E aí a pessoa cai numa situação de vulnerabilidade. Então, se a gente não fizer essa coisa dinâmica, eu acredito que vai ficar mais difícil. A gente precisa acreditar no nosso potencial, respeitar as diferenças, saber dialogar e ser muito produtivo.
nesses diálogos para a gente poder conseguir de maneira clara definir objetivos, metas que sejam mensuráveis para que as coisas aconteçam. Uma coisa que eu percebi nesses 2 exemplos que você deu é que são políticas que funcionam como uma engrenagem, né? Um precisa do outro, que precisa do outro, que vai dar naquele resultado que vai beneficiar muita gente. Então não é focado só no caso da questão das APAES, não vai focar só nos alunos das APAES. Vai focar na família, foca nos profissionais que precisam ser formados para atuar nas instituições. Esse caso também agora, né, que vai formando os empreendedores, que ajuda eles, ajuda a capacitá-los. É tudo uma escadinha, né, Paulo? E todo mundo sai ganhando no final. Eu tenho um sonho aqui no Circuito das Águas, que é um dia a gente ter uma universidade federal ou estadual, né? Eu acho mais difícil estadual porque o Estado não está tendo muito recurso para investir. O governo federal, independente de quem está na gestão, ele tem uma capacidade de investimento muito maior. Uhum. Então, assim, eu acho que seria sensacional. Você deu esse exemplo. Vamos supor que a gente traz a Universidade Federal, abre 5 cursos, né? Um curso de turismo, administração rural, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, vamos sonhar mais, medicina. Você vai afetar, porque você vai contratar técnicos administrativos, você vai contratar professores, você vai dar a oportunidade dessa pessoa se formar e ter uma renda numa demanda reprimida que já existe. Porque não é aquela coisa, você formar, sei lá, um engenheiro de robótica numa cidade que ninguém produz robô. Sim. Você tem que formar pessoas que vão atuar naquilo que faz sentido no contexto que ela vive. E se você faz um negócio desse, você gera um monte de oportunidade. E no caso das universidades federais, eles têm uns projetos de extensão, que às vezes dá suporte de gestão para as prefeituras do entorno. Eu vivi isso muito em Lavras. Lá em Lavras, se você pegar lá na UFLA, e aí vai de encontro de novo com a pergunta anterior. Lá você tem um programa, lá tem o curso de administração pública que eu me formei. Depois que eu saí, eles criaram, depois que eu já tinha formado, e isso era uma ideia antiga lá no projeto do curso, eles criaram o programa de residência, onde a UFLA dá um subsídio para a pessoa ficar ali, eu não sei exatamente quanto é, mas vamos dar um exemplo, que seja um salário mínimo. A pessoa nunca trabalhou no setor público, está formando em administração pública, é uma área que ou você entra para o concurso ou você tem contato político. É muito difícil. Hoje eu por exemplo, estou no mandato, mas eu não venho de família política. No começo, assim, penei para conseguir me inserir. Mas até que, no fim, acabou dando certo. Mas o que acontece é que essa pessoa sai crua. Sim. O programa de residência, a UFLA faz essa parceria, divide o salário com a prefeitura, paga ali um subsídio pequeno para a pessoa ter aquela vivência um ano. Isso é do caramba. Sim. Você pega, por exemplo, as empresas júnior dentro das universidades, são projetos de extensão, você quer fazer uma consultoria rural. Você é produtor de café e quer fazer uma consultoria rural. Você vai contratar, às vezes, uma empresa júnior lá do Terra Júnior, que é lá da UFLA, da área da agronomia. Você vai pagar 30% do valor de mercado, em média, do que você pagaria para uma empresa de consultoria habitual do mercado. Aí, os alunos vão dirigir o projeto sob a coordenação de professores pós-doutores, professores doutores. Então, eu tenho muito entusiasmo com essa questão e eu acredito realmente que a gente precisa seguir essa linha. Sim. E essa questão que você falou, esse exemplo das universidades, ainda vai de encontro numa outra questão que a gente já comentou aqui, que é da evasão, que o pessoal vai embora. Uma universidade dessa, por aqui, vamos sonhar, né, em São Lourenço, por exemplo, evitaria muito isso, que o pessoal fosse daqui para outras cidades, outros estados. Não é verdade? Que a gente vê muito isso, né, Paulo? Você esteve no Rio, você esteve em Lavras, né? E é muito comum isso. O jovem termina o ensino ano, vou para Lavras, vou para Extrema, vou para São Paulo, né? Tem muito disso. Você impede a fuga de cérebro, gera oportunidades no local. Essa pessoa que às vezes se formou fonoaudióloga, ela tem família também, isso impacta na família dela. Então você gera um conjunto de multiplicadores positivos que melhora toda a sociedade. Então é isso, é essa perspectiva e eu acredito que reforça a integração. Sim, a integração, sempre a integração. E Paulo, se você tivesse a oportunidade de elencar 3 grandes frentes para o desenvolvimento regional aqui do sul de Minas, o que você falaria? Olha, eu vou começar, eu vou listar as 3, mas não estou colocando ordem de prioridade em nenhuma delas, porque isso aí vai numa discussão muito subjetiva e da percepção de cada um. Mas na minha percepção, são 3. Política de desenvolvimento econômico,
que dentro dela se inclui a infraestrutura, a logística. Não dá para a gente ficar escoando produção rural em estrada de terra mais. A gente está em 2025, gente. Sim. A gente precisa avançar nisso. E dentro dessa perspectiva de desenvolvimento econômico, gerar oportunidades de capacitação, de formação profissional, né? Acesso a meios de financiamento, né? E financiamento que eu estou falando, eu estou indo além do crédito que você vai pagar depois, mas também esse exemplo do que eu trabalhei, de capital semente, sabe? O Estado dá oportunidade para quem quer realmente produzir, quem quer empreender. Isso é um ponto para gerar oportunidades para impedir a fuga de cérebros, né? Muita gente quer ficar e acaba indo embora, como você mesmo falou. A política de saúde, a gente precisa de mais profissionais aqui na região, né? Que está linkada com o que eu falei atrás. A gente precisa modernizar os equipamentos, seja maquinário de raio-x, seja os equipamentos propriamente dito dentro do setor público, como uma UBS, por exemplo, que é considerado um equipamento dentro da percepção. Enfim, a saúde precisa ser uma coisa bem trabalhada na região. A gente vê filas de exame, filas de consulta, de cirurgias eletivas, as próprias filas de emergência nas UPAs e nos pronto-socorros da região. Tudo isso precisa ser muito bem trabalhado e bem articulado, né? E o terceiro ponto é realmente aquela questão do saneamento básico, tratamento de esgoto, que para mim é fundamental, é central. A gente precisa tratar isso e aí não tem esquerda, não tem direita, não tem centro, não tem nada disso. A gente tem que sentar e conversar regionalmente, né, com todos os setores da sociedade para que as coisas possam avançar. Certo. E, Paulo, antes de a gente terminar a nossa conversa, antes de a gente terminar a nossa entrevista, queria te pedir para deixar uma mensagem para quem vai assistir a gente, para quem está assistindo a gente e quer entender melhor, né, como que funciona as políticas públicas, como que funciona a administração pública e o principal, quer entrar nesse campo, né, tem interesse disso. Que conselho você daria para essa pessoa? E também falar um pouquinho sobre a tecnopolítica. A gente falou da tecnopolítica praticamente o programa inteiro, sem falar, né, no termo, mas a gente falou sobre isso, não é? Da gestão, da parte técnica, que as duas têm que andar juntas, a integração que não pode faltar. Então, que mensagem você deixa para quem nos assiste aqui? Bom, a tecnopolítica, né, é a capacidade que o setor público precisa ter de gerir bem seus recursos de maneira eficiente, evitar desperdícios e saber priorizar as demandas, né? E tudo isso só é possível com a política. O que eu quero dizer por política? Eu quero dizer que para que as coisas aconteçam, a gente precisa que a democracia seja fortalecida plenamente. E às vezes a gente, por um hábito cultural, a gente acha que democracia acaba na eleição. É óbvio. Votar consciente, né? Não vender seu voto, isso é muito importante, isso é fundamental, mas a democracia não acaba ali. Juliana, você sabe, tem muito instrumento de participação popular, existem os orçamentos participativos, existem as audiências públicas, existem os conselhos gestores de políticas públicas setoriais, né? Você tem o conselho do idoso, você tem o conselho dos deficientes, você tem o conselho de assistência social, são espaços onde a pessoa pode levar suas demandas, né? Toda essa questão da democracia ela é fundamental, é ter um contato próximo com pelo menos um ou uma vereadora, né? Você, de uma maneira ampla, participar da vida pública. É fundamental que a população cobre e fiscalize, mas a população também pode ajudar a gestão pública, porque às vezes o prefeito ou a prefeita não é uma pessoa onipresente, às vezes é alguma rua que ela não passa, e aí se a população começa a levar as demandas de uma maneira proativa, fica mais tranquilo para o prefeito poder já começar a caminhar, né? Então é isso. Eu acredito que a democracia plena, né, da participação popular, das pessoas envolvidas nas discussões públicas para fora do período eleitoral é fundamental se a gente quiser realmente ter uma gestão pública mais qualificada. A gestão pública isolada da sociedade, ela pode até obter resultados eleitorais, mas ela não obtém resultados efetivos para o desenvolvimento sustentável de uma região. Entende? Porque acaba que se torna uma coisa corporativa, fechada, voltada para si mesmo. E a gestão pública não pode ser assim. Agora, a sua última pergunta sobre quem quer seguir essa área, eu recomendo estudar mais, ver se é isso mesmo que quer, né? Porque também não é uma área fácil, é uma área de muito conflito, de muito desgaste. Mas você vê que é isso mesmo que você quer tem como vocação
fazer acontecer transformações reais, gerar impacto na vida das pessoas, aí é porque você se identifica. Aí é estudar, é olhar onde tem, né? Por exemplo, aqui na nossa região a gente tem um curso de administração pública na Unifal de Varginha, tem uma pegada mais voltada para atuárias, auditorias, na parte mais fiscal. Você tem administração pública na UFLA, que ela é mais abrangente. Você tem administração pública saindo de Minas Gerais ali em Volta Redonda. Você tem gestão, ciências do Estado na UFMG. E você tem uma diversidade de cursos em universidades privadas. Eu tenho visto mais online do que presencial, mas você também consegue achar. Então é isso, é se dedicar, porque é um estudo constante, né? É entender o que a sociedade está pensando, toda hora isso pode mudar, e ter dinamismo, vontade de dialogar, sabe? Respeito e muita humildade. Paulo, eu quero te agradecer muitíssimo por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto. Eu aprendi muito com você aqui e eu espero que você de casa também tenha aprendido aqui com a nossa entrevista com o Paulo, né? O Paulo é um especialista, né, em políticas públicas e gestão governamental. Eu quero te agradecer mais uma vez. Deixamos as nossas portas abertas para você quando você precisar da gente, querer divulgar mais o seu trabalho, mais essa questão das políticas públicas, que elas estão no nosso dia a dia, né? A política a gente faz política dia a dia, a gente está fazendo política aqui agora, na verdade. O pessoal também pensa que política é só na época da eleição, né, Você Paulo? faz política quando vai comprar um pão. Exatamente. Política não é só de 4 em 4 anos, é verdade. Então, a gente está aqui com as portas abertas para você e para você também que acompanha a gente, viu? Não deixe de seguir o Jornal Panorama no Instagram, no @Jornal Panorama JP, lá no Facebook, é só você procurar por lá o Jornal Panorama e também se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, Televisão Panorama. E olha, não esquece também de acessar o nosso site, jornalpanoramaminas.com.br, onde você fica sabendo de tudo da sua cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Eu vou ficando por aqui, te espero na próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau.